Gli uomini di tutti i tempi hanno dovuto confrontarsi con l'angosciante enigma della morte. Homens de todos os tempos têm se confrontado com o enigma angustiante da morte e têm tentado, em todos os sentidos, encontrar uma resposta. Como as pessoas pensavam sobre a morte no tempo de Jesus? Não tinham muita clareza sobre esse assunto na busca de uma resposta. Tantas coisas acontecem em nossa vida. Nascemos, crescemos, nos apaixonamos, formamos uma família, criamos filhos, experimentamos alegrias e tristezas, cultivamos sonhos, esperanças, tanto esforço para construir uma vida, então, um dia, tudo isso parece acabar no nada da morte. Os diálogos de amor, afeto, relacionamentos com os entes queridos são interrompidos e surgem questões profundas que não devem ser reprimidas, não devem ser postas de lado, porque nos caracterizam como homens. O homem é a única criatura, a única entre os animais, que sabe que sua vida tem um começo e um fim. Se o homem põe este pensamento de lado, se ele desiste de pensar em como administrar os anos que passa neste mundo, que não são tantos assim, ele não é um homem. Ele não valoriza o que o caracteriza como homem. Quali sono gli interrogativi? Quais são essas perguntas? Será que voltamos ao nada, de onde um ato de amor de nossos pais nos tirou? Qual é o objetivo de todo o nosso corre-corre na vida? Voltar a ser pó? E então, se tudo acaba assim, de que adianta trazer filhos ao mundo para entregá-los ao triste destino de aumentar o número de vítimas a serem entregues àquele monstro que é a morte? Outra pergunta: se existe um Deus que nos fez para morrer, Ele é um Deus cruel, porque criou o homem, o fez apaixonar-se pela vida e depois o destina a morrer? Não, um Deus assim não pode existir. Chegamos agora ao que se pensava em Israel na época de Jesus. Un secolo e mezzo prima di Cristo, Um século e meio antes de Cristo, eles começaram a pensar que um dia haveria um reino diferente, mas aqui mesmo neste mundo. O reino de Deus, um reino, portanto, governado diretamente pelo Senhor, mas aqui mesmo neste mundo. Os justos compartilhariam da alegria deste novo mundo, mas somente os justos. Os ímpios, em vez disso, permaneceriam em seus túmulos, desaparecidos para sempre. Os apocalípticos, mais ou menos na mesma época, também começaram a falar da ressurreição dos ímpios, que seriam severamente punidos. e poi c'erano anche coloro Havia também aqueles que ridicularizavam os que acreditavam em uma ressurreição, eram os saduceus. Para entender a posição de Jesus sobre o assunto, que é de grande interesse para nós, precisamos saber como pensavam os membros desta seita judaica, os saduceus. Vamos ouvir. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem?
Todos os 7 estiveram casados com ela. Di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Esta é a primeira vez que os saduceus aparecem no Evangelho de Lucas. Já ouvimos falar muitas vezes dos fariseus, agora aparece também esta outra seita judaica. Os saduceus eram ricos, colaboradores do governo romano, que também queriam introduzir alguma cultura, algum progresso. Eles eram a aristocracia sacerdotal. Do ponto de vista religioso, o que faziam esses sacerdotes do templo? Eles eram encarregados do sagrado, realizavam ritos impecavelmente. Eram pagos por isso e faziam liturgias solenes. Facevano delle solenni liturgie. Sendo sacerdotes, talvez nos surpreenda que não acreditassem na ressurreição. Eles, que sempre viviam em contato com Deus, pensavam apenas nas coisas deste mundo. Perguntamo-nos então, para que serviam suas orações, seus sacrifícios, seus rituais? Serviam para fazer a vida aqui correr bem. Eles eram mediadores, com seus sacrifícios e orações das bênçãos de Deus para os campos, sobre os animais, para a boa saúde, não pensavam em mais nada. Assim, era um comércio que existia com Deus. Eles ofereciam sacrifícios e orações para que o Senhor abençoasse a vida deste mundo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, eram racionalistas. Acreditavam apenas no que se pode tocar, no que se pode verificar e não tinham dificuldade em ridicularizar os fariseus. Por que razão? Porque os fariseus interpretavam esta ressurreição de uma maneira muito superficial. Os fariseus entendiam a ressurreição como um retorno para esta vida daqui, naturalmente sem infortúnios, sem doenças, sem sofrimentos e com um aumento imenso das alegrias. Os saduceus devem ter percebido que Jesus estava falando de uma outra vida, depois desta nossa vida daqui. Eles se aproximaram dele de uma forma muito gentil, mas depois querem ridicularizá-lo, porque no entender deles, Jesus pensava a ressurreição de um modo parecido com os fariseus, mas daqui a pouco veremos que é completamente diferente o modo de responder a este enigma, a esta pergunta sobre o significado de nossa vida. Eles se aproximam de um modo muito gentil. Mestre, Moisés deixou-nos escrito. E relatam o que está escrito no livro do Deuteronômio, que diz que se um homem morre sem ter filhos, o seu irmão, através da mulher, a cunhada, portanto, deve dar posteridade a seu irmão. Era uma forma de dar continuidade à vida do irmão falecido, mas não só isso. Havia também o motivo da hereditariedade, que não deveria ser perdida, e por isso foi estabelecido que um irmão desse posteridade, um herdeiro ao irmão falecido. Ci interessa adesso. Interessa a nós saber como Jesus pensa, e sua resposta é apresentada em duas partes, em dois momentos. Vamos ouvir a primeira. Gesù rispose loro: Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Sono figli di Dio. Nella sua risposta Gesù introduce anzitutto Em sua resposta, Jesus primeiramente introduz uma distinção que se deve ter bem presente. Existem dois mundos, dois tempos.
o tempo presente e o tempo futuro. Este mundo, no qual flui uma forma de vida que todos nós conhecemos, aquela que se desenvolve diante de nossos olhos, nesta realidade, as pessoas se casam e têm filhos. O mundo futuro, a realidade futura, não é a continuação melhorada desta vida. Não é o despertar do túmulo para retomar a vida de antes. No mundo futuro, a disposição do Deuteronômio não faz mais sentido, porque lá não se morre. Eles não poderão morrer, diz Jesus. Aqui vem a mensagem central desse trecho do Evangelho. O fim da vida biológica não interrompe a vida e, portanto, não são os mortos que ressurgem, mas os vivos que entram na nova condição de sua existência, a de uma vida definitiva. Per Gesù, l'uomo Para Jesus, o homem vive na terra uma gestação. Ele se prepara para um novo nascimento após o qual não haverá outro, ou seja, o nascimento para o mundo e para a vida definitivos. Neste mundo definitivo, não existirá mais nenhuma forma de morte. Assim como o feto no ventre de sua mãe não pode imaginar o que o espera neste mundo, também o homem não é capaz de imaginar como será a sua vida, que ele já tem hoje e que certamente continuará no mundo de Deus. Esta vida que nos é dada do céu, como veremos daqui a pouco, não vem do biológico. Esta vida do eterno, nós já a recebemos, e é esta a resposta que nos é dada do céu através de Jesus. O Pai do céu nos deu sua vida, que agora vai crescendo neste mundo, neste tempo, sem morrer, sem que esta vida seja interrompida. Quando a vida biológica termina, esta vida se manifesta em sua plenitude no mundo de Deus. O bebê no útero da mãe, mesmo que pudesse entender, ele não consegue imaginar a vida que o espera aqui. E também não podemos imaginar como será a manifestação de nossa vida no mundo de Deus. É belo o que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Então, não existem duas vidas, uma neste mundo e uma outra vida depois. Não. É uma única vida que continua em duas formas completamente diferentes. forme completamente diverse. Talvez poderíamos nos perguntar por que Deus não nos fez logo para vivermos na segunda vida? Simplesmente porque não é possível, não seríamos nós. Somos homens e o homem é feito para esta gestação neste mundo e depois o nascimento definitivo para a vida do céu. O corpo mortal que adoece, definha, envelhece e entra em decomposição, nós o deixamos aqui. Não é introduzido no mundo definitivo. É a pessoa, o homem revestido com toda a sua história de amor, como diz Paulo em sua carta aos Coríntios, de um corpo incorruptível, glorioso e espiritual. Jesus diz: serão iguais aos anjos, porque ressuscitaram. Ou seja, são filhos de Deus, o que significa que não há necessidade de que se reproduzam no mundo de Deus, no mundo futuro, porque são como os anjos do céu, não morrem, portanto não se reproduzem. Eles nasceram da ressurreição, ou seja, nasceram daquela semente de vida divina que foi dada a cada homem pelo Pai que está nos céus. Vamos agora ouvir a segunda parte da resposta de Jesus. Sentiamo adesso la seconda parte della risposta di Gesù.
che poi i morti risorgano. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Per convincere i Sadducei, Para convencer os saduceus, Jesus também teve que apresentar provas bíblicas da sua afirmação. Os saduceus só acreditavam nos primeiros 5 livros da Bíblia e diziam que ali não se fala de ressurreição. Jesus tomou um texto justamente do 2º livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 3, para convencer os saduceus de que a Bíblia fala da ressurreição. Qual é o texto a que ele se refere? É o de Moisés, que no deserto encontra a sarça ardente, da qual sai a voz de Deus que se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus conclui: a partir desta expressão entendemos que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. e Gesù la mette bene in luce con il testo dell'Esodo. Jesus destaca com o texto do Êxodo que o Deus de Israel é o Deus de todas as pessoas, o Deus que estabelece uma relação de amor e amizade com cada homem. E então, o discurso de Jesus é muito lógico. Se Deus estabeleceu uma relação de amor com o homem, Ele não pode mais interromper essa relação de amor, porque ele se negaria a si mesmo. É claro que Deus poderia ter realizado sua obra sem Abraão, sem Isaac e sem Jacó, mas uma vez que ele escolheu trazê-los ao mundo e estabeleceu um relacionamento de amor com eles, ele não pode mais entregá-los ao poder destrutivo da morte. Se Dio esiste, Se Deus existe e ama o homem, Ele não pode dar a vitória à morte. Jesus apresenta esta verdade com a citação do livro do Êxodo. Todos vivem para Ele, diz Jesus. A vida que continua no mundo de Deus não pode ser a vida material, a vida biológica. Somente se Deus der ao homem, a esta criatura, sua própria vida, então o homem não pode morrer. Esta é a resposta que Jesus dá à pergunta mais angustiante que temos: qual é o significado de nossa existência? A resposta é que Deus não faz sair do túmulo o corpo que já sofreu a decomposição, mas é o Deus dos vivos, o Deus que comunica sua própria vida, que é capaz de superar a morte. Isto é o que chamamos de ressurreição, não uma retomada da vida como a reconhecemos, mas a continuidade em nós da vida que o Eterno nos deu. Esta é a grande notícia que trouxe Jesus a este mundo. vita che l'Eterno ci ha donato.